Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui no YouTube. Hoje vamos conhecer anjos que foram mencionados nas Escrituras Sagradas, conhecer suas funções, hierarquias, nomes, aparições e outras curiosidades. Os anjos são figuras muito misteriosas, sempre presentes em diversas histórias bíblicas. São vistos como seres poderosos, sobre-humanos e místicos. Os nomes de alguns deles foram mencionados ao longo da Bíblia, além de anjos especiais, encarregados de certas funções. Se ficou curioso e gosta desse tipo de assunto, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like para fortalecer o engajamento do canal e compartilhar com amigos e familiares. Quem sabe esse assunto lhes agradem. O primeiro anjo do qual iremos falar é Gabriel. Seu nome significa homem de Deus ou herói de Deus. Esse anjo apareceu por 3 vezes em toda a narrativa bíblica. Gabriel apareceu para explicar os sonhos proféticos que Daniel teve, como mostrados em Daniel, capítulo 8, versículo 16. Diz assim: "E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faça com que este homem entenda a visão." E em Daniel, capítulo 9, versículo 21, que diz assim: "Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto em minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora das oferendas a Deus, feitas à tarde." Para Zacarias, Gabriel apareceu, anunciando-lhe que sua mulher ficaria grávida, como visto em Lucas, capítulos 1, dos versículos 11 ao versículo 20, que diz assim: "Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou perturbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele no poder e no espírito de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Eis que ficará mudo e não poderás falar, até o dia em que estas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. Gabriel também conversou com Maria sobre o nascimento miraculoso de seu filho, como vimos em Lucas,
capítulos 1, versículo 26, e diz assim: Ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. De certa forma, em geral, podemos perceber que Gabriel tem a nobre função de mensageiro, lembrando que Deus utilizava os profetas para anunciar seus decretos, avisos e instruções. A aparição de um anjo mensageiro engrandece a importância da mensagem dada. Próximo arcanjo é o arcanjo Miguel, aquele que recebe o título de arcanjo. Significa quem é como Deus. Seu nome é citado algumas vezes na Bíblia, mencionado como um príncipe, protetor de Israel no mundo espiritual. Em Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me, e eu o deixei ali, com os reis da Pérsia. No mesmo capítulo, no versículo 21, diz assim: Contudo, eu te declararei que está gravado nas Escrituras Sagradas, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. E no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Em Judas 9, onde é dito pelo autor que o arcanjo disputou com o diabo a posse do corpo de Moisés, diz assim: Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, quando Miguel participa de uma batalha angelical contra Satanás, diz assim: Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Por isso, em Daniel, é chamado de um dos príncipes supremos, enquanto somente Judas lhe atribui o nome e título de arcanjo. Sua característica principal é ser um anjo guerreiro, que guarda, em especial, a nação de Israel. Além dos livros bíblicos que conhecemos, os judeus produziram muitas literaturas. Essas literaturas eram muito similares em escritas e conteúdo aos livros bíblicos, mas não foram considerados pela Igreja como sagrados. Um grupo de arcanjos é apresentado e definido pelos livros de Tobias e 1 Enoque, também fazendo aparições em outros livros. Esse grupo de arcanjos é composto por Rafael, Gabriel, Uriel, Miguel, Ezequiel, Raguel e Ramiel. Arcanjo Rafael significa cura de Deus ou anjo da cura. É dito sobre ele no livro de Tobias. Anjo Gabriel, o anjo da anunciação, mencionado anteriormente aqui neste vídeo. Anjo Uriel, o arcanjo da sabedoria divina, o arcanjo da luz divina. Significa Deus é minha luz. Arcanjo Miguel significa
Quem é semelhante a Deus e foi mencionado neste vídeo? Arcanjo Ezequiel, conhecido como Anjo da Benevolência, significa retidão de Deus. Arcanjo Raguel, Anjo da Justiça, imparcialidade, significa amigo de Deus. E o Arcanjo Ramiel significa misericórdia de Deus ou trovão de Deus. Ainda temos os querubins. Essa é uma classe de anjos, não exatamente um anjo específico. Embora possamos supor que existam várias classes e uma hierarquia angelical. Não sabemos exatamente o nome desses grupos, nem sua exata hierarquia. Essa classe de anjo é a primeira a aparecer na Bíblia, quando Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden, posicionando um querubim para guardar o lugar. Como visto no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do Jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante, que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Alguns teólogos associam os querubins aos seres viventes que aparecem na Bíblia, em especial os presentes em Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era sua aparência. Tinha a semelhança de homem. E Apocalipse, capítulos 4, versículos 6, 7 e 8, e diz assim: E também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás, e o primeiro ser semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro com o rosto semelhante como de homem, e o quarto semelhante como de águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. Sua aparência é assustadora. Aparecem em forma humana ou animalesca, cheia de olhos e asas espalhadas pelo corpo. Herman Bavinck, teólogo holandês, explica o significado por trás dos querubins. Entre os anjos, os querubins também são seres altamente posicionados, mais do que qualquer outra criatura. Revelam o poder, a majestade e a glória de Deus. Eles, portanto, são incumbidos da tarefa de guardar a santidade de Deus no Jardim do Éden, no tabernáculo e no templo, e também em sua descida à terra. Serafins. Os serafins aparecem em especial no chamado de Isaías, no capítulo 6. Lá vemos que esses anjos tinham forma humana e 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para os pés e com 2 voavam. Como ficam ao lado do trono de Deus, podemos entender que são servos do rei, ocupando uma nobre posição ao lado do trono. Eles proclamam a glória de Deus e exaltam o Todo-Poderoso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor. E se você gostou, não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar aquele like maneiro para aumentar o engajamento do canal, para que mais pessoas possam receber a mensagem de Deus, e compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça de comentar se gostou. Fique com Deus e que Deus abençoe seu dia.